Pessoal, então hoje mais uma vez vamos falar do navio que marcou o século XX e até hoje abala a vida de outras pessoas, sobre o Titanic. O luxuoso transatlântico que infelizmente em 1912 naufragou no Oceano Atlântico. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o sininho aí embaixo, deixa o like para o YouTube saber que você gosta do nosso conteúdo. Mas vamos lá. Nos últimos dias, a notícia do submarino, que infelizmente levou a óbito 5 pessoas, para alguns causou um fascínio, para outros uma maldição. Um pouco de história para a gente se situar. Então, o Titanic começou a ser projetado em 1907, e infelizmente em 1912, quando ele foi para as águas do Oceano Atlântico, ele naufragou. Em 1912, com mais de 2.000 tripulantes. No entanto, ao longo das décadas, ele não foi encontrado, muitos especulavam onde estava a sua localização. E apenas em 1985 ele foi encontrado aproximadamente a 4.000 metros de profundidade. Uma profundidade enorme se a gente pensar em questão de oceano, né? E hoje a gente sabe que o Titanic virou uma espécie de sepultura marítima, né? Muitos questionam, mas por que a gente não tira ele de lá, né? Qual seria a vantagem da gente conseguir? Porque a gente consegue estudar melhor, ver como que foi a sua degradação ao longo do tempo. Mas fato é que o Titanic virou essa espécie de sepultura marítima, né? O benefício de deixar ele lá é maior do que tirar, né? A pressão da água nessa profundidade é enorme, né? E a gente acabaria perdendo, certamente, em uma tentativa de tirar ele de lá, acabaria perdendo alguns fatos que contribuíram para a sua marca ao longo do tempo. A gente precisa lembrar o que aconteceu no dia 18 de junho de 2023. O submersível, é a melhor palavra que descreve ele, OceanGate Titan. Ele, a bordo, tinha 5 pessoas, um piloto e 4 passageiros. Ele, feito de material titânio, e a primeira vez foi usada a fibra de carbono, a que causa grande consternação nos especialistas, né? O titânio, a gente sabe que tem uma grande capacidade de suportar altas pressões. O carbono, ele não tem essa capacidade de suportar altas profundezas. E foi a primeira vez testado com o OceanGate. Então, a gente sabe que ali a bordo, aquelas 5 pessoas estavam todas, havia um banheiro, mas elas estavam todas ali naquela expectativa, ansiedade, descendo a milhares de metros, as pessoas que já passaram por isso dizem que é uma certa queda livre, né? Mas o fato é que ocorre uma implosão. E para a gente aqui na física, a gente precisa diferenciar essa ideia de implosão de explosão. Explosão é algo de dentro para fora. E implosão é de fora para dentro. Ou seja, a pressão externa na implosão é infinitamente maior do que a interna. Por exemplo, quando a gente está na superfície da Terra, a gente tem a pressão atmosférica de 1 atm ao nível do mar. A gente sente essa pressão, mas a gente também tem a nossa pressão interna, que acaba ajudando a equilibrar a pressão externa com a interna e a gente não sente essa diferença. Aqui a gente consegue ver o exemplo da latinha, né? Então, a latinha, se a gente amassar ela, fazer uma pressão, né? Pressão é força sobre área, se a gente fazer uma força na área da latinha, a gente consegue amassar ela. Então, essa é a ideia que aconteceu com o submersível. Mas lá, como aconteceu em milésimos de segundo, a uma pressão de 300 vezes ATM, né? A pressão que a gente sente aqui na superfície, lá a 4.000 metros, onde provavelmente o OceanGate acabou implodindo, é mais de 300 ATM. Então é algo imensurável, a gente não consegue fazer um teste desse previamente, é uma pressão absurda. Se a gente pensar no monte, no pico mais alto da Terra, que é o Everest, o OceanGate está na metade dele, é algo inimaginável.
Mas na Terra 4 km não é nada, né? De carro não é nada. Mas a água tem outros fatores que acabam contribuindo para essa dificuldade. E eles tinham um fator que não tinha GPS, né? Na água a gente não consegue usar o GPS, o máximo que a gente não consegue chegar ali é num sonar que ele emite pulsos, né? Para avisar o submarino ali que eles tinham contato. E esses pulsos, né, essas ondas dos sonares, provavelmente devem ter chegado, né, até o submarino no momento da implosão, né? Talvez alguns especulam que eles chegaram no momento, eles podem ter perdido o contato primeiro e aí numa tentativa de emitir um sonar, bateram no material ali do submersível, né? Que a batida, né, produz esse som através do sonar chega no submarino. E nessa tentativa de batida, numa pressão muito alta, né, qualquer movimento ali mais brusco da estrutura do submersível acaba causando uma implosão. Ele estava, infelizmente, na sua terceira expedição, né, algo muito embrionário ainda. A primeira tentativa foi boa, na segunda eles já desviaram da rota, perderam o contato, e na terceira, infelizmente, uma fatalidade. E, como é uma implosão e toda a estrutura foi detonada, aqui na latinha a gente ainda mantém, ela amassa, mas a gente mantém uma estrutura dela. Lá não, a estrutura foi toda desmembrada. E, infelizmente, levou para a história, mais uma vez, a teoria da maldição do Titanic. Tá bom? Pessoal, foi essa. Mais uma vez, viemos falar de ciência, informação para você. E uma outra oportunidade, nos encontramos novamente.